Hoje eu gostaria de estar meditando sobre o Evangelho de Lucas no capítulo 4, a partir do versículo 16, e diz o seguinte: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus já havia iniciado o seu ministério e ele já não morava mais em Nazaré, onde ele passou a sua adolescência. Mas possivelmente não era a primeira vez que Jesus falava nessa sinagoga. Isso porque o costume em Israel naquele tempo era que qualquer pessoa podia ministrar na sinagoga, desde que tivesse acima de 12 anos. Qualquer menino acima de 12 anos podia tomar a palavra e ministrar na sinagoga, desde que ele fosse escolhido para ministrar pelo ministro da sinagoga, o chefe da sinagoga, também chamado príncipe da sinagoga. E o texto diz que Jesus, então, nesse dia, depois de ter já iniciado seu ministério, passado por muitos lugares, o versículo 14, um pouco anterior a isso, diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então aqui, um pouco antes, afirma que Jesus já estava bastante conhecido, já estava morando em Cafarnaum, e já tinha feito muitas coisas, muitas curas, muitos milagres. E então, neste dia aqui, voltando a Nazaré, ele chega na sinagoga e o ministro não ia passar a palavra para nenhum outro. Devido à fama que Jesus já tinha, a sinagoga estava lotada de pessoas ali que foram para ouvir Jesus. Porque eles diziam: Puxa vida, a gente conhece esse rapaz, ele morou aqui entre nós. Sua mãe chamava Maria, seu pai José. Ele tinha 4 irmãos, 2 irmãs. E de repente ele vai embora daqui. E se ouve falar tanto sobre ele, cura, milagre. O que aconteceu com esse homem chamado Jesus? Esse menino que saiu daqui e foi morar em Cafarnaum, e a gente sabe quem ele é. Todos os olhos então estavam fitos nele, esperando o que ele ia dizer. E Jesus então se levanta para ler e ele pede o livro de Isaías. Eles trazem para ele o livro de Isaías, ele começa a abrir o livro, e abrir o livro naquele tempo era algo diferente do que nós conhecemos hoje. Hoje a gente folheia. Hoje a gente folheia páginas. Naquele tempo não, era um rolo. E esse rolo então era desenrolado, e Jesus desenrolou quase o livro todo, porque ele foi lá em Isaías 61, no versículo 1 ao versículo 2 ou 3. E ele então lê ali essa parte do livro e entrega novamente o livro para o ministro e se assenta. Se assenta porque o costume dos mestres naquele tempo, os costumes de quem ia ministrar, era ler de pé, em reverência à palavra, e o ensino, a ministração era feita sentado, numa cadeira especial que toda a sinagoga tinha, que era chamada de cadeira de Moisés. Jesus então se assenta nessa cadeira e
ali ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todo mundo estranhou. Porque muita gente, possivelmente, já tinha lido aquele texto ali na sinagoga. Mas era a primeira vez que alguém lia o texto na primeira pessoa, ou seja, era a primeira vez que alguém lia aquele texto e dizia: olha, aquele de quem o texto está falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, sou eu. Eu sou este de quem Isaías estava falando quando profetizou lá atrás, no seu livro, a respeito do Messias que haveria de vir. E todo mundo ficou ali estupefado. Porque diante da revelação de Deus, o homem tem que tomar uma posição. Ou ele adere completamente, ou ele rejeita. Se Deus se manifesta, o homem tem que tomar uma posição. E Jesus percebeu o murmurinho, o que estava acontecendo ali. Então ele continuou dizendo: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas pessoas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta e Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. As pessoas começaram a ficar irritadas, porque Jesus estava dizendo que ele mesmo, ele era o Messias. E iniciou-se uma confusão ali. E eles começaram a murmurar entre si, a conversar entre si, dizendo que o que esse menino está achando que é? A gente conhece ele morava aqui entre nós, aqui, a mãe dele é a Maria, o pai dele é José, e os irmãos dele estão aqui ainda, morando em Nazaré. E ele está dizendo que ele é o Messias. Então eles se encheram de ira, expulsaram Jesus da cidade, levaram ele até um monte com a ideia de precipitá-lo para baixo, mas não tiveram coragem. É aquela dúvida. Ele está dizendo que é o Messias e a gente está querendo matar ele aqui agora. Mas e se for? E na indecisão, Jesus passa no meio deles e vai embora e volta para Cafarnaum. O que eu gostaria de dizer para você nesta manhã é que quando Deus se revela a nós, nós não podemos ficar na indecisão. Quando Deus se revela a nós não podemos ficar na dúvida. Quando Deus se revela a nós é algo tão claro que nós não podemos titubear. Nós temos que aceitar prontamente a revelação de Deus em nossa vida. Eles tiveram a oportunidade. Jesus estava ali. Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Mas eles não creram. E não crendo, Jesus não pôde fazer muito naquela cidade. A palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Que eu e você, diante da revelação de Deus, nós não sejamos incrédulos, mas que nós sejamos crentes, como o Senhor disse para Tomé: não seja incrédulo, e sim crente. Quando Deus tocar no seu coração, e quando Deus tocar no meu coração,
que nós estejamos prontos para crer e para estar dentro do propósito que Ele tem para nós. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida.